Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DBOCM, onde todas as semanas está trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível, quando o assunto é banco de dados Oracle. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso comprometimento aqui no canal da DBOCM. E nessa semana a gente está fazendo uma semana especial aí, uma semana de aquecimento com várias lives, de aquecimento da nossa Masterclass DBA Oracle, que vai acontecer na próxima segunda-feira, dia 20 de dezembro. Então, se você não está participando ainda, cara, entra no nosso canal do Telegram, porque lá a gente está divulgando aí todos os detalhes para você se cadastrar. Vai ser um evento fechado, um evento exclusivo, que com certeza vai levar a sua carreira para o próximo nível, tá? Então, entre lá no nosso canal do Telegram para você não ficar de fora e não perder essas lives de aquecimento, beleza? E vamos lá, pessoal. O tema de hoje é mais uma dúvida muito comum aqui, um dos mitos que eu quero quebrar aqui, sobre DBA precisa ter certificação? A gente vai falar um pouco sobre a minha visão sobre isso, a minha experiência sobre isso, e o que eu tenho visto no mercado hoje sobre a questão das certificações e se o DBA efetivamente precisa ou não ter alguma certificação. Alguns profissionais defendem muita linha aí da experiência, né, que é mais importante que uma certificação. Eu acredito um pouco diferente aí dos profissionais mais tradicionais aí de mercado. Eu quero falar um pouquinho sobre a minha opinião, o que eu tenho visto e como que você pode se destacar quando o assunto é a carreira de banco de dados, de DBA exclusivamente, e também sobre certificações, beleza? Se você está gostando aqui do nosso canal, se inscreva no nosso canal, habilite as notificações, porque todas as semanas tem vídeos novos e aqui a gente está tirando suas dúvidas pessoalmente para te levar nessa jornada aí a ter excelentes salários, a ser um profissional disputado no mercado de TI, principalmente quando a gente fala de banco de dados Oracle, beleza? Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa que eu queria trazer aqui para vocês, né? Que vocês possam pensar, né? Que existe aquele mito da experiência versus a certificação, né? E claro, existem vários profissionais do mercado, né? Que muitas vezes queimaram a questão do mercado, né? De você, muitas vezes, tirar uma certificação sem ter um conhecimento nenhum, tá? Essa é infelizmente, é uma realidade, é uma coisa que nós aqui no canal da DBOCM, a gente não concorda com isso há muitos anos, de você simplesmente tirar uma certificação por tirar. Ah, vou só tirar a certificação para poder colocar no currículo. A gente não acredita que essa é uma forma inteligente de você querer se destacar profissionalmente. A gente acredita que você precisa, de fato, saber o que você está fazendo. Não adianta você pegar um simulado, decorar as questões da prova e querer depois falar que você tem a certificação X, Y, Z. Cara, não é assim que as coisas funcionam, tá? Então, muitas vezes é você querer dar um passo maior do que a perna, né? E muitas vezes isso pode ser ruim para você. Muitas vezes você pode cair, você pode ter problemas, né? E muitas vezes essa queda pode ser ruim, de você se queimar dentro de uma empresa, de você, muitas vezes, até mesmo querer desistir dessa área, por muitas vezes não seguir a forma mais correta que a gente acredita, tá? Então, a gente acredita que, em paralelo com a certificação, você tem que vir com a experiência, você tem que saber fazer. E experiência não é só aquele cara que tem 10 anos de experiência ali na área de tecnologia, né? Experiência não é só isso. Eu acredito que depende muito da intensidade com que você está jogando o jogo, tá? Então, se horas de pilotagem fosse sinônimo de experiência, um motorista de táxi, por exemplo, poderia ser campeão de Fórmula 1. A gente sabe que não é verdade, porque a intensidade de um piloto de Fórmula 1 é muito diferente de um cara ali que está simplesmente sentado num carro dirigindo no automático há muitos anos, tá? Então, a gente precisa entender que a intensidade com que você joga o jogo vai ditar o quanto de experiência que você tem num tempo muitas vezes mais curto, né, do que outras pessoas. Claro, cada um tem suas habilidades, suas particularidades, né? Alguns podem atingir o nível sênior em 2, 3 anos, outros vão adquirir em 5 anos, outros vão adquirir em 10, e outros vão trabalhar 10 anos e não vão ser considerados sêniores, tá? Por quê? Tempo de experiência não quer dizer a senioridade que você tem, mas isso quer dizer a quantidade de produtos que você testou, a quantidade de cenários que você explorou, tá? Para que você realmente consiga se considerar primeiro como sênior, né? Então, acredito muito que se você quer se candidatar numa vaga de sênior, cara, você precisa se considerar um sênior, tá? Então, você precisa ter certeza daquilo que você está fazendo, daquilo que você sabe desenvolver, daquilo que você consegue executar dentro das empresas, dentro dos projetos, tá? Então, eu quero trazer esse mito, né?
que a experiência é mais importante, né? Que tantos anos de experiência é mais importante, eu não acredito nisso. Eu acredito que depende muito da intensidade. Se você estiver estudando, muitas vezes, uma metodologia diferenciada, eu vou até falar aqui alguns exemplos de como que isso aconteceu comigo, né? Você pode se desenvolver em 2 a 3 anos. Tem até algumas entrevistas que eu já fiz no nosso canal, que pessoas saíram do nível iniciante para o nível sênior de forma muito rápida, né? E a gente viu como que isso é possível. Isso aconteceu comigo também. Por quê? Com apenas 2 anos de experiência com Oracle, eu já tinha tirado a certificação de OCP e já estava buscando a certificação do OCM, que era o Oracle Certified Master. E muitas vezes, nesse processo de estudar para uma prova de OCM, eu não tinha como estudar simplesmente lendo algum livro e chutando algumas questões de perguntas e respostas. Não é assim que o OCM funciona. Ela é uma prova prática nos Estados Unidos, e isso me fez criar essa metodologia que a gente utiliza hoje na DBOCM, de pegar cada tópico da certificação e testar esses tópicos na prática de todas as formas possíveis. Então, vamos criar um banco. Cara, vamos criar via linha de comando, via SQL Plus, via DBCA, via DBCA Silent. Vamos explorar as formas possíveis. Precisa criar um DataGuard. Vamos criar um DataGuard via Enterprise Manager, via linha de comando. Vamos configurar o Broken, vamos configurar o Observer. Então, de explorar as possibilidades de cada ferramenta, de cada recurso que o Oracle Database tem, tá? Então, nesse processo de estudar, por exemplo, o OCM, eu fiquei 1 ano estudando de forma muito intensiva, né? Fora a experiência que eu já tinha com o OCP. E nos últimos 3 meses, de forma mais intensa ainda. Então, eu confesso para vocês que, muitas vezes, em 1 ano, com intensidade, eu me desenvolvi do que pessoas que em 5 anos não tinham testado muita coisa que eu já tinha testado. Então, essa é a prova real aqui do que eu estou falando, que 10 anos de experiência muitas vezes não quer dizer muita coisa. Depende muito da intensidade, de como que você está jogando o seu jogo, de como que você está adquirindo essa experiência, tá? Então, esse é o lance do mito das certificações, né? E aí eu posso compartilhar com vocês aí, primeiro, né? Como que eu adquiri experiência de forma muito rápida. Eu falo que com 3 anos de experiência eu já tinha certificação do OCM, que era uma certificação que na época, em 2010, quando eu fiz, só tinha um cara no Brasil que tinha essa certificação, eu fui o segundo. E em cima disso eu consegui provar que em pouco tempo você pode adquirir muita experiência, tá? Então, esse é o primeiro mito que eu queria quebrar aqui com vocês. E compartilhar um pouquinho agora sobre as certificações, né? DBA precisa de certificação? Eu acredito que sim. Cada vez mais o mercado está se provando que sim. Tá? Tem incentivos da Oracle a respeito disso. Você ter um certificado de um grande player de mercado, né, como a Oracle, a Microsoft, a Cisco, isso tem um peso muito grande, né? São as maiores empresas do mundo aí, são as empresas de tecnologia. E você ter a questão uma certificação da própria Oracle atestando que você é um cara que tem total capacidade ali, foi aprovado naquela tecnologia, num teste daquela tecnologia, isso representa algo muito grande. Algumas certificações têm um peso menor, outras têm os pesos maiores, né? O que eu quero deixar aqui dica aqui para vocês, né? Que se você tiver uma certificação que poucas pessoas têm, isso tem um destaque muito grande. Isso vai levar você para um diferencial muito grande na hora de uma contratação. Assim como para mim o OCM foi um destaque, assim como a certificação de Exadata para entrar na Oracle foi um destaque na época, em 2014. Tá? Então, a gente precisa entender que ter diferencial vai ser importante. E, claro, está sempre atualizado com a certificação mais nova, né? Então, saiu uma certificação agora do Oracle 19C, que já está há um tempo aí, né? Mas imagine que ela saiu agora. Cara, você ser os primeiros da certificação do OCP19, isso também vai te dar um destaque que vai te ajudar bastante. Então, vai ser um diferencial muito grande para o seu currículo, para que você consiga ter um destaque. Tá? Então, muitas vezes, só a questão da experiência e não ter nenhuma certificação pode te igualar a várias pessoas, né? Então, você precisa entender que precisar para poder atuar no dia a dia, muitas vezes não precisa. Mas se você quiser crescer, se você quer se destacar, se você quer ter um diferencial, a certificação vai ser muito importante. Vai ser muito importante mesmo, tá? Então, pense nesse tópico. Primeiro, que é um grande diferencial. Você ter uma certificação, principalmente uma certificação Oracle, e como eu falei, né, uma certificação que ninguém tem, ou está atualizado na última versão, logo que saiu uma nova certificação, né? Então, existem várias certificações no mercado, principalmente de banco de dados, que são muito pouco exploradas, né? Porque uma certificação ela é até difícil, né? Então, a gente tem certificações aí que envolvem, por exemplo, o ACP. Não é qualquer um que tem um ACP hoje, tá? Porque ela envolve 7 treinamentos Oracle, tá? Então, muitas vezes não é uma certificação que todo mundo tem e que vai te dar um diferencial, cara.
Então, se você quer crescer, você precisa ter uma certificação sim. Cara, você está satisfeito? Quer manter ali na sua zona de conforto? Quer continuar na empresa que você tem, que você está atualmente? Cara, beleza, você pode optar por não tirar uma certificação. Mas eu não recomendo. Por quê? Eu não acredito que exista estabilidade, tá? Ou você está evoluindo ou você está descendo, tá? Muitas vezes você está achando que você está ali estável, que você está ali na sua zona de conforto, que você não vai ser mandado embora. E a gente tem visto até algumas situações que nem mesmo cargos públicos, né, tem tido estabilidade, cara. Quando a conta não bate, quando a conta não fecha, infelizmente você vai ter uma política aí de plano de demissões, você vai ter salários atrasados, porque se a conta não está fechando, cara, não tem essa questão, né, de estabilidade. Então, acredito que cada vez mais hoje, quem não estuda, quem não se atualiza, cara, tá ficando defasado no mercado, tá ficando para trás, e muitas vezes tá vindo muita gente nova aí, garotos novos aí, que estão vindo da faculdade, estão vindo aí querendo entrar no mercado de tecnologia, que estão fazendo muito mais do que profissionais que estão há mais de 5 anos no trabalho ali, no ambiente de banco de dados em si, mais acomodados. Tá? Então, pense que é um diferencial. Então, você tem uma certificação e que estabilidade não existe. Tá? Então, esse é mais um ponto que eu queria trazer aqui para vocês. Então, se você quer se desenvolver, cara, se você quer cada vez mais estar atualizado, você precisa ter uma certificação. Tá? Outro ponto que eu queria trazer aqui para vocês é que nessa semana especificamente, tá? Eu estava vendo algumas vagas disponíveis para o time DBA, por exemplo, para trabalhar dentro da Oracle. Foram liberadas algumas vagas aí para São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro, tá? Em todas essas vagas, tá, estava exigindo 3 certificações. E são certificações que eu costumo falar bastante aqui a respeito de banco de dados, tá? Então, muitas vezes as certificações vão ser pré-requisitos de algumas vagas, tá? Então, é importante a gente colocar esse ponto, né, de pré-requisitos de vagas, onde você precisa entender, cara, que para algumas vagas vão ser mandatórias, inclusive para você trabalhar dentro da Oracle. E quais são as certificações que a gente vê, principalmente para o DBA, que para muitas vagas vão ser pré-requisitos? Todas as empresas vão ser pré-requisitos? Não. Para algumas empresas vão ser, tá? Então é importante que a gente esteja cada vez mais atento a essas oportunidades e como atender esses pré-requisitos, que com certeza quando você está no processo seletivo, dificilmente vai ser aprovado alguém que não tenha nenhuma certificação. Hoje é algo muito comum para a gente poder enxergar. Quais são os pré-requisitos que a gente tem visto sobre certificação, né? O OCP, que é o Oracle Certified Professional. Então, é a primeira certificação que a gente fala bastante aqui no nosso canal. A gente faz vários exemplos, eventos, né? Incentivando e mostrando os tópicos dessa certificação, vários podcasts, tá? Inclusive, agora, essa live de aquecimento está sendo para a nossa Masterclass DBA Oracle, que a gente vai falar muita coisa que cai no Oracle Certified Professional 19, tá? 19C, que é a última versão disponível. Então, é uma certificação que é pré-requisito. Outra certificação de Autonomous Database, tá? Que é o banco de dados aí na nuvem da Oracle, né? Utilizando a infraestrutura de Exadata, utilizando o Oracle 19C e utilizando os recursos de cloud, né? Com algumas automações. Então, muitas tarefas ali que a gente tinha que eram chatas, que eram travadas, cara, o próprio Oracle já executa, né? Que tarefas que não fazem mais sentido de você ficar redimensionando o space, tarefas operacionais, né? Onde você consegue entregar o que a Oracle tem de mais importante, você consegue ser mais estratégico e, cara, entregar uma solução que realmente vai atender os clientes, tá? Então, certificação de autônomos também é uma tendência muito forte, é algo que a gente tem que estar atento, tá? E a DOCI Foundations, tá? Essa certificação de OCI Foundations, eu sempre falo aqui também no nosso canal, né? Que a certificação aí base quando se fala de Oracle Cloud, tá? Então, hoje o banco de dados ele pode rodar em on-premises, que é dentro dos data centers das empresas, ou em cloud, que é de fato nos data centers aí, muitas vezes da Oracle, da Microsoft, da Amazon, e na Oracle em si, que é a OCI, né? A Oracle Cloud Infrastructure, você tem essa certificação Foundations, que é a base, cara. Então, eu acredito hoje que o profissional que é um DBA, um cara que trabalha com banco de dados, ele tem que ter, no mínimo, essa certificação base, cara. Entender os conceitos ali da Oracle Cloud, tá? E dos principais provedores de cloud. Então, é algo que eu sempre tenho incentivado aqui também e que eu considero também, tenho falado isso bastante em vários conteúdos, várias masterclass, workshops para os nossos alunos, para que você tenha pelo menos aquela base de cloud, porque você tem que entender
como que o banco de dados Oracle pode estar rodando na cloud também, tá? Então, esses são 3 certificações de pré-requisitos que eu vi, por exemplo, essa semana, numa vaga para você trabalhar no time DBA da Oracle, tá? Então, eu quero trazer aqui para vocês que o DBA precisa ter certificação, o DBA que quer evoluir, o DBA que quer estar nas melhores oportunidades, nos melhores salários, que quer ser um profissional disputado, ele precisa. Se você está acomodado, cara, não recomendo que você fique nesse momento atual e que é muito arriscado você não estar se atualizando hoje no mercado que a gente vive, onde o mundo está mudando muito rápido, onde a área de tecnologia está mudando muito rápido. Então, recomendo cada vez mais, cara, que você tire certificações. Se você quer crescer, se você quer se desenvolver, se você quer ter salários acima de 20 mil reais, você precisa sim ter certificação. E pode ter algum profissional que ganha acima de 20 mil, que é muito destacado sem certificação, pode até ter, tá? Mas eu acredito que essa seja a exceção da exceção da exceção e que cada vez mais o mercado tem se mostrado aí o quanto que as certificações são importantes. A Oracle tem melhorado seu processo de certificação, aprofundando muitos temas ali, muitas vezes práticos, para entender quem está testando de fato a tecnologia, quem está colocando a mão na massa, quem está executando e quem não está. E quem não está, muitas vezes está tomando pau, está reprovando nessas provas de certificações. Então é importante que aqui no nosso canal, dentro da Masterclass DBA Oracle, a gente vai estar mostrando para você como que você pode tirar sua certificação, como que você pode evoluir e te ajudar nessa etapa profissional, beleza? Então, isso que eu queria trazer para vocês nesse podcast de hoje. Você está gostando aqui do nosso canal? Se inscreva, habilite as notificações. Lembrando que toda semana tem vídeos novos e essa experiência vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Então, assine a DBOCM por lá, para você não ficar de fora de nenhum dos nossos conteúdos. E lembrando que, se você ainda não está cadastrado na Masterclass DBA Oracle, clica aqui no link da bio, cara, entra no nosso canal do Telegram, porque lá eu vou estar divulgando o link para você se cadastrar, para você não perder e não ficar de fora dos nossos conteúdos, beleza? Então é isso, muito obrigado pela sua participação, um grande abraço e até a próxima, valeu!